Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez para o estudo da lição da Escola Sabatina. Muito obrigado por comentar, por curtir, por compartilhar esse vídeo. Que o nome de Deus seja honrado na sua vida, na vida da sua família. Hoje nós estamos aqui com a Ellen, com a irmã Clementina, nós vamos fazer a recapitulação da lição, já nos preparando para amanhã, aquele momento gostoso que nós estaremos juntos lá na sua igreja. Não deixe de ir à igreja amanhã, participe. Se você estudou a lição, vá. Se você não estudou, está vendo agora, reveja os vídeos dessa semana, vá à lição da Escola Sabatina, vá à Bíblia, se prepare para esse momento extraordinário que é Escola Sabatina. A gente costuma dizer o coração da igreja. E essa Escola Sabatina, ela precisa estar viva em você e na sua igreja também. A minha saudação aqui para as minhas amigas que me acompanham hoje, a irmã Clementina e a Ellen. Prazer. Oi, pastor. Sejam bem-vindas. Obrigada. Legal, nós vamos fazer uma oração, quero convidar vocês a orar, vamos orar juntos. Querido Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém. Obrigado pelo privilégio que nós tivemos ao longo dessa semana estudar um pouco mais na perspectiva do escritor João, aquilo que ele deixou a respeito de ti, as tuas verdades, e nos ajude a compreender cada vez melhor esses escritos. Fica conosco aqui com os nossos amigos que estão nos acompanhando, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amigos, hoje é sexta-feira, dia 13 de dezembro, temos aqui textos extraordinários na lição, citações do Espírito de Profecia, e eu quero ler aqui com vocês esse terceiro parágrafo da lição que diz assim: o Consolador é chamado o Espírito da Verdade. Sua obra é definir e manter a verdade. Ele primeiro habita no coração como o Espírito da Verdade e torna-se o Consolador. Há conforto e paz na verdade, mas nenhuma paz ou conforto real pode ser achado na falsidade. É por meio de falsas teorias e tradições que Satanás controla a mente. Encaminhando as pessoas a falsas normas, ele deforma o caráter. Por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e grava a verdade no coração. Que obra extraordinária do Espírito Santo, não é? Nos firmando na verdade. E olha, eu sei que de repente tem gente aqui que está assistindo a gente, e aí, nossa, mas não entendo nada que esse povo fala. E aí vai para a Bíblia, né? Tem assim um vislumbre da verdade, mas no fundo fica assim, nossa, tem tanta coisa que eu preciso conhecer. Você pode chegar a essa conclusão. Tem muita coisa que você precisa conhecer, mas o Espírito Santo tem o desejo profundo de que você conheça a verdade. Você conheça a palavra de Deus. Não desista, por mais que aparentemente seja difícil. Como assim? Três deuses, três pessoas, uma só pessoa, não entendo. Não entregue os pontos. Continue pesquisando, continue estudando, e o Espírito Santo vai trazer clareza, porque ele quer te conduzir a toda a verdade. Eu quero perguntar para as nossas amigas que estão aqui, depois que nós estudamos, irmã Clementina, vamos começar com a senhora. Depois que nós estudamos aqui a respeito do pai, a respeito do filho, o relacionamento que existe entre os dois, o Espírito Santo, o que mais chamou a sua atenção no estudo dessa semana? A senhora gostaria de compartilhar conosco? Então, pastor, os três, por ser cada um, né, ter um papel, uma função dentro do plano. Dentro do plano, então os três são importantes na nossa vida, porque cada um realizou um papel, né, uma função. Então, os três são muito importantes. Em pé de igualdade, ou a irmã acha assim, não, Jesus é o mais queridinho dos três? Não, em pé de igualdade. Os três são importantes. Eles estão unidos no propósito de salvar, de redimir. Isso. Na criação também esteve presente. Estiveram presentes os três. Maravilha. Ellen, o que mais chamou a sua atenção no estudo dessa semana? A questão do amor do Pai, que Jesus veio revelar esse amor, um amor que cuida, que protege, um amor incomparável, imensurável. E, assim, às vezes a gente tem uma ideia até errada de Deus como Pai, lá no Antigo Testamento. Isso me chamou muita atenção. Isso me fez refletir que Jesus ele veio para mostrar que o Pai não é
esse pai rigoroso, esse pai ausente, pelo contrário, um pai presente, um pai que está à disposição de nos perdoar, de nos transformar. Isso para mim ficou bem marcante na lição. Embora a irmã Clementina tenha dito assim, cada um teve um papel, teve Sim, uma função, né? sim. O pai enviou, o filho veio e depois veio o Espírito Santo, cada um cumprindo um propósito. Mas a gente percebe ao longo de toda a Bíblia que eles não se separam, né? Não. Eles estão juntos ali para poder redimir, para poder religar. Jesus falou, eu tenho que ir porque senão não virá. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não estivesse. Ou seja, não estamos sozinhos, né? Uhum. Não estamos. Jesus foi, mas até hoje. Com o Espírito Santo aqui conosco. Ok. Então a gente tem essa segurança de que o Espírito Santo está entre nós. Às vezes, quando cometemos um pecado, uma infração à lei de Deus, e nós nos sentimos mal, há um peso na consciência, isso já é a ação do Espírito Santo, mostrando, olha, você pecou. Isso não é ruim, porque alguém pode estar te ouvindo e dizendo assim, nossa, mas então o Espírito Santo fica me colocando para baixo, eu fiz coisas erradas, agora ele fica dizendo que eu não... Não é ruim? Na verdade, pastor, isso é bom. Por quê? Porque o pecado só traz sofrimento, tristeza e pesar. A partir do momento que a gente começa a se arrepender por aquelas coisas que a gente faz de errado, a gente começa a ter liberdade. Essa é a verdadeira libertação. Uhum. Essa é a verdade. Uhum. Então, alguém que se sente mal, alguém que se sente triste por ter cometido um ato falho, agredido alguém verbalmente, pensado coisa errada, ele está lá em casa, assim, deitado lá na sua caminha, cabeça no travesseiro, e a consciência pesando. Isso é uma coisa boa? Isso é obra do Espírito Santo? Eu acredito que é obra do Espírito Santo para levar essa pessoa ao arrependimento. E o contrário, quando a pessoa faz coisas erradas, vamos exagerar aqui, mente, tira as coisas dos outros, ofende, e você olha para ele assim, nossa, ela leva a vida como se nada tivesse acontecido. Isso é um perigo. Isso é um pecado deliberado. Aí você está pecando contra o Espírito Santo. Né? Chega um momento na vida em que o próprio Espírito Santo, opa, essa pessoa aí, eu estou batendo na porta do coração dela, estou falando que essa pessoa está precisando melhorar, se arrepender, confessar os seus pecados, ela não vai? É um pecado deliberado. E aí parte para uma coisa mais difícil, o pecado contra o Espírito Santo. Olha, na oração sacerdotal, irmã Clementina, Jesus falou assim, e a vida eterna é esta. Ó, a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Então, conhecer Deus é fundamental para a salvação. Agora eu vou colocar a irmã Clementina contra a parede. Irmã Clementina, a senhora conhece a Deus? Eu conheço a Deus porque só Ele que transformou a minha vida, né? Uhum. Porque quando a gente não está sobre... Quando a gente não conhece a Deus, a gente pensa que está fazendo tudo certo. Mas quando você passa a conhecer a Deus, você vê que você está sendo usado pelo inimigo. Então, quando você conhece a Deus, né, aí, através, né, de Jesus, do Espírito Santo, então você vai se afastando do pecado. Porque se nós não tivermos Deus na nossa vida, o pecado vai reinar o tempo todo e vai nos levar à morte eterna. Ellen, você... Então, conhecer a Deus é tudo. Sim, você que tem esse aspecto assim de professora, né? Me explica para os nossos alunos, os nossos amigos aqui, o que é conhecer Deus? Olha, pastor, conhecer a Deus é uma obra da vida. Né? A gente começa ali... Não é só um encontrozinho, um vislumbre, olhou, conheço. Não, é uma obra da vida inteira. Por exemplo, o ser humano brasileiro vive por volta dos 75 anos. Durante os 75 anos da vida de uma pessoa, ela precisa estar ali em comunhão com Deus para conhecer a Deus. Tá, e eu que já vivi 50, eu só vou ter mais 25, ainda tem chance para mim? Misericórdia, pastor, tem muita chance. Como é que eu posso conhecer Deus? Com oração, com o estudo da palavra, lendo, sem leitura, sem estudo da palavra, sem oração, meu Deus do céu, onde que nós vamos parar? Às vezes eu me pego sem tempo, né? E isso pode acontecer com qualquer um de nós, eu acho que é bem comum. Não leu a palavra. Fez uma oração assim, na correria, né? A oração da macereta lá da porta. Senhor, obrigado, me abençoe, esteja comigo, amém. Isso não é conhecer a Deus, né? Conhecer a Deus é você ter uma intimidade, uma coisa mais próxima, né? Uma conversa. Conversar com outras pessoas sobre ele é refletir,
Isso é um processo da vida inteira, seja qual for a idade que a pessoa tem. Conheceu a Deus hoje, vai conhecer o resto da vida, se Deus quiser. Vamos imaginar aqui, irmã Clementina, que alguém que esteja nos assistindo nunca pegou a Bíblia na mão, não sabe de nada desse negócio aí, de oração, não sabe nem orar. Como é que agora ele pode ter um relacionamento com Jesus ou com Deus? Fale para ele lá, fale para ele, olha, você que está nos assistindo agora, que você não tem contato nenhum com a Bíblia, você pode conhecer a Deus como? Então, nós temos muitas maneiras de conhecer a Deus. Deus, ele sempre manda os seus servos, né? Alguém vai bater na sua porta, alguém vai te dar um livro, alguém vai falar do amor de Deus para você. O importante é você abrir o seu coração e ouvir. O Espírito Santo fala até hoje? Sim, pastor. Se essa pessoa aí quiser ouvir, ele vai ouvir o Espírito Santo? Vai ouvir, sim. Vai sim. Através do Espírito Santo, ele vai abrir a porta do coração e Deus vai trabalhar com ele. Maravilha. Que bom. Então existe esperança para todos. Sim. Por que existe esperança para todos? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão agindo. Estão trabalhando. Isso. E ele tem interesse em você, tem interesse em mim, e tudo que eles querem é ter a sua companhia e ter você para sempre. As forças do mal, muitas vezes, querem nos puxar para o abismo do pecado. Mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é muito mais forte para resgatar nós de qualquer buraco que nós estejamos. Amém, amém. Amém. Foi uma alegria estar com você, estudando a lição essa semana. Muito obrigado, irmã Clementina. Muito obrigado, Ellen. Um forte abraço. E não se esqueça, hein? Amanhã, lição da Escola Sabatina na sua unidade. Vá preparado e compartilhe as lições que você aprendeu ao longo da semana. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.